Olá pessoal, tudo bem? Na edição especial Documentários por Sérgio Costa desta semana, nós iremos falar sobre um criminoso que marcou a crônica policial dos anos 60 aqui em Natal. João Rodrigues Baracho, ou somente Baracho, um bandido perigoso, sanguinário, que tinha uma especialidade: matar taxistas. Ironicamente, algumas pessoas, até hoje, tratam ele como santo. Você vai ver agora a trajetória deste homem. Acompanhe. Segunda-feira, 30 de abril de 1962. Este foi um dia diferente para Natal. Justamente nesta data que a cidade viu o maior pesadelo da época sangrar até entrar para a história. A capital, com cerca de 170 mil habitantes, vivia à sombra do medo por causa de um criminoso que estava solta. Um assaltante que escolhia o silêncio da noite para agir e que possuía uma forma diferenciada para praticar seus crimes, esfaqueando as vítimas e esperando que elas dessem o último suspiro. Era assim, de maneira cruel e sanguinária, que João Rodrigues Baracho, ou apenas Baracho, se destacava e se tornava temido. Uma sequência de assassinatos passou a fazer parte da dinâmica diária de uma até então pacata Natal. Mortes misteriosas, vítimas que tinham atividades noturnas, como taxistas, apareciam mutiladas, sem vida e em meio a matagais e com os pertences roubados. Em pouco tempo, esses crimes passaram a ser atribuídos a Baracho. O clima era de verdadeiro terror na cidade. O senhor Cícero Costa era soldado do Exército em 62. Servia ao 7º Batalhão de Engenharia. Para chegar até o quartel, ele caminhava cerca de 10 quilômetros, passando por caminhos escuros e muitas vezes fechados pela mata. Com Baracho nas ruas, o militar tentava se defender como podia e foi se protegendo que ele acabou detido. Todo mundo está com medo de andar. E eu saía muito cedo, saía bem de 3 horas, 3h30, 4 horas, 3 horas, eu já estava andando. E quando eu andava, pensava que não estava sendo abordado pela polícia. E então teve um dia que o senhor foi abordado por uma patrulha do Exército. Foi, aí eu já vinha de casa. Foi um certo dia que eu trazia a faca, vinha conduzindo a faca. Levava a faca na cintura? Levava. E ele mandou me revistar os três que vinham. Resumindo tudo, eles acharam a faca e o senhor acabou detido. Resumindo tudo, aí já fiquei detido. Os outros, todos os 3 ficou detidos, mas só deu pra mim por causa da faca. Após uma sequência de assassinatos e fugas de delegacias, Baracho passou a ser literalmente caçado pela Polícia Civil. Em um dado momento da história, ele não teve como fugir. Naquele tempo, o serviço de táxi era feito em veículos como este, o Jeep. O taxista se chamava chofé. Era exatamente esta categoria que Baracho matava mais. O assassino agia assim.
O tempo passava e mais vítimas surgiam. A polícia começou uma caçada a Baracho, mas, de acordo com as investigações da época, ele sempre fugia para outras cidades, como Monte Alegre e São José de Mipibu, onde vendia os produtos dos roubos, muitas vezes os veículos dos taxistas. Mas as buscas aumentaram e, em uma das vezes, fugindo após ter cometido um novo latrocínio, o criminoso foi preso. Otávio Ernesto era policial civil da Ativa nos anos 60. Foi dele o papel de prender Baracho pela primeira vez. Nós tivemos indícios de que ele teria matado uma pessoa e procuramos e conseguimos prender ele. Ele era de uma frieza extraordinária. E ele falou que não tem problema não, daqui a 2 ou 3 dias eu estarei fora. Realmente as provas eram frágeis e ele conseguiu sair. Só que ele saiu com 2 dias depois, matou outra pessoa. Infelizmente para ele, deixou muita evidência. Estivemos na casa dele, retornamos à casa dele e lá encontramos evidências fortes de que ele teria praticado o crime, esse outro crime. Que, do meu conhecimento, foram em torno de 4 a 5 pessoas que ele matou. Otávio fala de um bandido extremamente frio e que tratava a vida de maneira banal e descartável. O que ele fazia, como ele fazia, sem motivos, sem razões nenhuma de fazer, dá a impressão de ser um doente mental. A título de curiosidade, eu perguntei, rapaz, por que tu mata taxista? Ele disse, eu não mato ninguém. Aí eu digo, você matou, tem provas de que isso? Não, eu não, esses caras são muito invocados, mas eu não matei ninguém, mesmo porque ele não ia construir prova contra ele. Mas aí ele conseguiu sair. E com 2 dias depois matou outra pessoa. Outro policial que caçou Baracho nos anos 60 foi este senhor de 86 anos. Raimundo Nonato foi o primeiro agente da Polícia Civil do Estado. O aposentado via Baracho como um criminoso valente e destemido. Ele fugou 2 vezes do meu serviço. Eu estava de plantão, aí ele fugou. Aí eu peguei ele no Maranhão, ele e o Coronel Rafael, a última vez. Eu digo, você não vai fugir mais não. Mas foi mesmo que foi Deus. Aí ele fugiu. Ele fugiu aí, eu me encontrei com ele, assim, umas 6 horas da tarde. Ele tirou a gema assim, na mão, ficou só com um lado. Lá vem ele com 38 na mão e uma gema. Foi daqui deste prédio que João Baracho fugiu pela última vez. Era uma noite de domingo, 29 de abril de 1962. O local funcionava a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. O criminoso escapou serrando as grades. Ainda hoje, durante a noite, algumas pessoas ouvem vozes e gritos que são atribuídos ao espírito do assassino. Foi uma madrugada de buscas em toda Natal. A polícia se dividiu e praticamente cercou a cidade, sem dar chance para o fugitivo. Pouco antes do nascer do sol, Baracho foi localizado na antiga Avenida 16, no bairro de Cerrosado. Ele acabou baleado, mas mesmo assim continuou correndo. Sangrando, o bandido pediu água em uma casa, porém o pedido foi negado. Era o fim. Diz a história que Baracho morreu logo depois, ao lado de uma árvore. A Toinha, a mulher dele, que era Toinha, o nome dela,
Disse, vocês atiram em Baracho, mas não pega. Aí disse o que era. Ele tinha um santo que você podia dar 100 tiros nele e não pegava. Aí, mas o cabo cravou ele na cabeça, foi pedaço até para baixo da égua. Aí o Coronel Bento, naquele tempo, num jipe para me pegar, né? Porque eu era o chefe da turma, mas eu estava escondido. O senhor acha que se o senhor não tivesse intervido, se a polícia, o senhor na sua chefia, não tivesse feito cerco em Baracho, ele tinha matado mais? Baracho podia 100 homens cercar ele, era mesmo que nada. Precisa saber do segredo dele. Ele perdeu porque ele me disse a mim, disse, Raimundo, eu vou lhe matar ainda um dia, disse a mim. Mas ele morreu primeiro, né? Maria Aparecida é moradora da Avenida 16. Ela lembra do tempo em que uma cruz foi fincada no exato local onde Baracho tombou. Na semana que eu cheguei a morar aqui, foi a semana que tinham matado ele. Quando eu cheguei, a cruz ainda estava bem novinha, bem novinha. Ele era muito falado, dona Aparecida? O pessoal falava muito nele, dizia que ele era uma pessoa boa, que ele roubava do rico para dar aos pobres, e que era só fazia coisa boa. Aí se escondia, o pessoal escondia ele, tinha muita gente que levava ele enrolado para fora para o povo não matar, porque ele era uma pessoa ótima. Ele não tem o que dizer dele não, que eu só vi a história que o povo conta essa, né? Mas a morte não pôs fim à história de Baracho. O bandido passou a ser conhecido mais ainda por outro motivo, além de violento e matador quando vivo. Populares afirmam até hoje que o bandido que morreu pedindo água virou santo e já realizou milagres. Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad non est alius, qui Essas peças de gesso simbolizam a parte do corpo curada após o enfermo pedir uma graça à alma do bandido. A água depositada em recipientes também é um símbolo dos últimos momentos de vida de Baracho. Esta senhora não tem dúvida nenhuma de que o assaltante morto é verdadeiramente santo. E quem conheceu bem de perto o criminoso também crer na divindade dele? Cada pessoa é uma pessoa, né? Um acredita em Deus, outro não acredita, mas quem iria acreditar num desinfeliz daquele que só fez o mal, nunca fez o bem a ninguém, só fez o mal? É superstição das pessoas, cada um. Eu respeito as pessoas, respeito o ponto de vista de todos, cada um, mas não acredito. Eu não acredito, não. Não acredito, não. Porque o pessoal pegaram aquela enxerga e o pessoal dizia que ele morreu pedindo água. O pessoal acha que foi muito impiedosa a morte dele, aí Virou santo. virou santo. Após 56 anos, o rosto e a história de Baracho, pouco a pouco, vão ficando para trás. O tempo guarda apenas algumas lembranças naqueles que preservaram a memória do matador, que para algumas pessoas virou santo, e para outras foi apenas mais um que marcou com sangue e morte o passado. E aí, você gostou da história de Baracho? Na semana que vem teremos outra edição especial. Então vai lá, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu joinha, comente e compartilhe. Até lá!